Glória a Deus. Amém, igreja? Graça e paz, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, sem perca de tempo. Vamos abrir as nossas Bíblias, né? Já reserve aí um momento para falar da palavra do Senhor. Eu trouxe um pequeno texto, glória a Deus, para que nós possamos se deliciar na palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Agora você está descansado, você já comemorou o dia dos seus pais, já abraçou ele, já beijou, e agora nós vamos abraçar e celebrar a palavra do nosso Pai maior. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 15, versículo do 11 ao 32. Aleluias. Hoje o Senhor ele vai falar com você. Você diga amém? Glória a Deus. Irmão Wallace, quando eu der o sinal, o senhor solta aquele vídeo. Aleluias. Glória a Deus. É muito gratificante a gente estar na presença do Senhor, amém? É muito gratificante a gente fazer a obra do Senhor. A gente ser renovada, ser restabelecida. A gente reconhecer que nós temos um Pai. E um Pai amoroso que cuida de nós, amém? Vamos juntos ler a palavra do Senhor? Lucas 11, 15. Eu pedi para você abrir, mas eu nem abri a minha. Glória a Deus. Aleluia. Olha para o seu irmão e diga para ele, seja bem-vindo em nome de Jesus. Aleluias. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Glória a Deus. Vamos juntos ler? Ele diz assim na sua palavra, né? Lucas 11, 15, e eu estou procurando o óculos do pastor. Amém. Vamos lá, Lucas 15, do 11 ao 32. É um pequeno texto, né? Onde nós vamos ouvir a voz do Senhor. Ele diz assim, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos por um momento. Vamos agradecer a Deus por esta palavra. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esta palavra.
Exaltado e glorificado és o nosso Deus. Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso provedor. Tu és o nosso protetor. Te reverenciamos, Pai. Te honramos, Pai. Te declaramos a Ti todo o nosso louvor. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Em nome de Jesus. Cobre-me com o Teu manto sagrado. Envia, Senhor, em nome de Jesus, anjos guerreando contra toda a cilada do inimigo, todo impedimento, todo atrapalho, tentando impedir os Teus filhos, Senhor, de ouvir a Tua voz, de aprender da Tua palavra. Senhor, abre coração, abre, Senhor, a mente, para que possa receber, Senhor, o alimento que vem do Teu trono. E o Teu Espírito Santo esteja sondando os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o nome santo do Senhor. Você pode sentar, queridos. Queridos, hoje nós vamos falar sobre um pai amoroso, um pai que cuida do seu filho, um pai que deu um exemplo maravilhoso de amor, um amor imensurável, um amor digno, um amor honroso, um amor que não se acaba, um amor que nos constrange. Esse é o amor do nosso Pai. E hoje, nesse culto de missões, num culto de ação de graça, a vida dos pais, nós devemos hoje honrar o nosso Pai maior, mas também nós possamos honrar o nosso Pai terreno. Amém? Glória a Deus. O filho pródigo, todos nós sabemos que ele teve aí alguns declives. O filho pródigo, ele era um tipo de filho que ele estava ali com seu pai e de repente a Bíblia vem nos relatar que ele quer a sua herança. Ele reivindica um bem que ele achava por seu por direito. E na verdade era seu por direito. Mas a Bíblia também vem relatar as fases que ele passou e que ele não quis honrar o seu pai como era devido. E aí hoje, queridos, nós vamos falar sobre não só o filho pródigo, mas nós vamos dar ênfase a um pai amoroso, a um pai galardoador, a um pai que perdoa, a um pai que era um exemplo de vida, um exemplo de trabalhador, um exemplo de guerreiro. E hoje, queridos, nós temos pais aqui que são exemplos de trabalhador, de guerreiro, de amor, que são exemplos. Claro, não podemos deixar também de falar aqueles que não são tão exemplos, porque depende do tipo de exemplos que nós queremos ver no outro. Amém? E hoje, queridos, nós vamos falar sobre o filho pródigo. Era um filho que não reconhecia seu pai, como um pai cuidador, como um pai que se importava com ele. Esse filho pródigo, ele era ganancioso. Esse filho pródigo, ele não tinha amor ao seu pai, como era para ele ter. E hoje, queridos, quantos filhos nos relatam que vivem aí sem seu pai, que muitas das vezes nem conheceram seu pai, que muitas das vezes nem sequer tiveram uma experiência com seu pai. Todos vocês sabem que eu fui uma pessoa que eu tinha, com meus 13 anos de idade, eu achava que o meu pai era o meu pai verdadeiro. E por eu ouvir uma conversa de umas tias, que eu achava que eram minhas tias, eu descobri da forma mais cruel que eu não era filha do meu pai.
que eu achava que era meu pai. E aí naquela época a ficha foi caindo. Tudo foi ligando um ao outro ponto. Por que que eu não me sentia abraçada pelo meu pai? Por que que o meu pai não ia na escola receber as homenagens de pai? Por que que meu pai não me dava o carinho que eu via que as outras crianças recebiam? Hoje, eu não tenho mais nenhum ressentimento, nenhuma mágoa do meu pai biológico. Eu confesso que eu fiquei triste porque eu chamei ele para estar aqui. E ele não está. Até então ele ficou me enganando, dizendo que ele vinha. E ele chegou no último momento e disse que não vinha. E isso é frustrante para nós como filhos, porque nós esperamos o nosso pai. Nós vemos nosso pai como nosso herói. Aqui está meu pai, meu herói. Mas quantos de nós, assim como a minha vida foi, viveram sem seus pais verdadeiros? Querer saber a sua identidade, querer saber a sua raiz, para onde você puxou. E várias vezes ficavam as perguntas: nossa, mas a minha mãe é assim, o meu pai é assim, por que que eu sou assim? E vinham as questões: mas eu não pareço com meu pai, mas eu não pareço com a minha mãe. Com quem que eu pareço? Então são coisas que vinham dentro do meu coração. E eu via que magoava, aquilo me feria. Talvez eu estivesse na condição do filho pródigo. Eu não reconhecia a pessoa que estava ali dando amor para mim, dando carinho, dando afeto, dando atenção. Talvez eu era gananciosa porque eu queria, egoísta, porque eu queria algo que as outras pessoas não podiam me dar. Talvez eu também não tinha amor pelo meu pai. O meu pai que estava ali dando o seu melhor, assumindo uma mãe com 2 filhos, sendo que nenhum era dele. Se colocando à prova diante de uma sociedade preconceituosa, que era muito mais visível naquela época. Quantos de nós, quantas crianças, quantos jovens, quantos adultos tiveram esse tipo de experiência? Você sabia que no Brasil, no ano de 2022, segundo as estatísticas, 57 mil crianças não tiveram o nome do seu pai registrado, reconhecidas. Eu sou uma dessas estatísticas. Não levo o nome do meu pai. E isso me aprisionava anos. Minha juventude, minha adolescência, minha infância, minha adolescência, minha juventude, a minha vida adulta. E quando eu tive 20 anos de idade, eu conheci o meu pai verdadeiro. Ainda não era cristã. E aquilo me feria, me magoava, me sentia abandonada, frustrada. Porque quando eu olhava alguém que era abraçada pelo seu pai, que tinha carinho do seu pai, eu não sentia isso. Quantos filhos pródigos hoje estão aí esperando uma oportunidade para que ele seja amparado pelo seu pai, para que ele seja ali abraçado pelo seu pai. Mas eu quero dizer para você que nós temos um pai que é um pai que não nos abandona e nunca vai nos abandonar. É um pai que preenche
o amor no nosso coração de um filho para com o pai. Quantas pessoas hoje não têm o seu pai vivo e quando tinha, não valorizava? Também temos umas estatísticas. Nós temos aí uma estatística que só na época da pandemia morreram muitos idosos, avô e pais. E hoje Jesus, ele vem nos mostrar que o amor do Pai, o amor de Deus para com ele foi tão imenso que transpassou o amor de Jesus para conosco. Porque Jesus foi o sacrifício vivo para que hoje nós estivéssemos aqui reconhecendo Deus como nosso Pai. A figura paterna já foi comprovado psicologicamente que ela é muito importante na educação, na vida sentimental e até na vida espiritual de uma pessoa. Porque as estatísticas também demonstram que a marginalidade, cerca de 50% das pessoas que são tidas como o grupo das vítimas da sociedade, eles não tiveram o carinho e o afeto de um pai. Isso é triste para nós, porque a figura paterna, ela demonstra um sacerdócio dentro da casa. A figura paterna, ela é uma coluna dentro de uma casa. A figura paterna, ela é o esteio, ela é o provedor dentro de uma casa. Aleluias. Mas, queridos, nós vemos o exemplo do pai do filho pródigo. Deus, Ele planejou. Deus tudo demonstrou e até hoje demonstra que ainda que nós tenhamos a nossa vida de experiências negativas, mas o Senhor, Ele entra com o seu bálsamo em nosso coração e Ele derrama o amor dEle sobre nossas vidas, para que a ausência desse amor paterno não venha nos botar para baixo e nos sentir frustrados, nos sentir abandonados, desamparados, porque Jesus, Ele vem preencher o nosso coração com isso. Porque nós temos o amor de um pai. Como podemos reconhecer Deus como nosso pai se nós não temos uma experiência com o nosso pai paterno? Se nós não tivemos um amor paterno? Às vezes as pessoas, eu já ouvi quando eu falo de Jesus para alguém, algumas pessoas um dia falou para mim que ele não sabia o que era o amor de um pai. E eu perguntei, e o amor de Deus? Deus é o Criador, né? Deus é o dono de tudo. Mas ele não conseguia reconhecer Deus como pai, porque ele não tinha tido experiência de um amor paterno. E muitas pessoas, elas têm esse tipo de visão. Elas têm essa experiência. Elas não reconhecem Deus como seu pai porque elas não tiveram ali um amparo paterno, terreno. E Deus, Ele vem demonstrar para nós que o pai que está dizendo na Bíblia que ele era um pai bom e um melhor. Deu a herança ao seu filho por direito. Ele perdoou e o aceitou, recebendo com grande festa.
Deus, queridos, Ele também nos perdoa. Ele também nos deu uma herança eterna, por direito. E nós não merecíamos, mas mesmo assim, o pai do filho pródigo deu uma herança para ele por direito. Nós não merecíamos essa herança. Jesus, ele nos pagou um preço para que nós estivéssemos aqui. Jesus foi o nosso direito de Deus dado por herança, para que através dele, através da sua vida, nós pudéssemos estar aqui hoje, falando do amor de um pai. Ele nos perdoa das nossas iniquidades, dos nossos pecados. Ele aceita com grande festa. Diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Assim como aquele pai recebeu seu filho arrependido, recebeu seu filho ali pobre, porque ele já tinha gastado tudo sem dinheiro, Deus também nos recebe. E ele não faz acepção de pessoas. Ele recebeu aquele filho sem dinheiro. Ele recebeu aquele filho que estava mendigando comida. Ele recebeu aquele filho que era desobediente. Ele recebeu aquele filho que ele se rebelou porque ele quis ir para o mundo, fazer a vontade dele. Ele recebeu aquele filho ganancioso que queria a sua herança. E ele o aceitou de volta. O nosso Pai, Ele nos recebe de volta todos os dias quando nós o reconhecemos que Ele é o nosso Pai. Ele nos recebe todos os dias quando nós reconhecemos que nós somos pecadores e estamos lá todo dia, toda hora pedindo perdão. Ele está de braços abertos para nos receber, amém? Deus, Ele é o nosso Pai. Se não temos a imagem de um Pai, não reconhecemos Deus como nosso Pai. Em 1 João 3, 1 e 2, eu vou dizer o que ele diz aqui. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Qual é o amor que está sendo gerado dentro do seu coração, dentro do seu peito, por Deus? É um amor passageiro ou é um amor eterno? Amém? Não teve experiência com seu pai, mas quando você foi recebido como filhos adotivos, você recebeu o amor. Você recebe o amor de Deus no seu coração? Diga amém. Diga, eu recebo o amor de Deus no meu coração. Ainda que eu fui abandonado, seja lá pelo meu pai, seja lá por minha mãe, por minha família, por quem quer que seja, Deus, Ele não abandona você. Deus, Ele lhe reconhece como filho. E a herança que Ele te entregou, queridos, por direito, é a vida eterna. Amém? E Ele está com os braços estendidos para te receber. Seja o momento que você quiser, basta você crer e dizer com a sua boca: Jesus, eu te reconheço como meu Salvador. Porque nós vamos nos tornar o quê? Irmãos de Jesus. Irmãos em Cristo. Nós vamos ter
nós vamos ser recebidos. Mas Jesus é diferente do irmão do filho pródigo, que não gostou quando ele voltou. Sabe quem é que não gosta quando você volta para os caminhos do Senhor? É Satanás. Porque ele não tem família, ele tem adébitos, ele tem fantoches que faz a sua vontade. Mas Deus tem filhos e ele nos toma como seus filhos adotivos, mas ele nos dá uma herança. E através dessa herança, olha o que ele vem falar para nós. Romanos 8, 15, 16. Ele vem dizer: que ele diz para mim e para você. 8, 15. Aqui. Deixa eu ver se é esse mesmo. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viver de outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Temos um Pai amoroso? Sim. Um Pai que nos dá boas dádivas e mesmo não o reconhecendo como um Pai, ele se manifesta através do Filho. Amém? Para que entendemos que seu amor nos constrange. Amém? A figura de um pai na nossa vida é muito importante. Por mais que nós tenhamos nossa mãe como exemplo, mas no fundo da nossa alma nós queríamos ter um pai. E isso, queridos, eu entendo porque eu vivi e eu passei por essa experiência. Hoje eu sou grata ao meu padrasto, que foi meu pai, que me criou. Que ainda em meio à turbulência, em meio às descobertas, em meio às coisas ruins que me aconteceram, mas ele estava ali, dando a mão para minha mãe, acolhendo e não se importando com que alguém ia falar algo. Hoje tem jovens, tem homens, mulheres que têm vergonha do seu pai. Porque muitas das vezes o pai está lá na bebida, o pai está lá na droga, o pai está lá, a mãe está em casa fazendo as coisas e quando chega em casa ela apanha, porque o pai não tem a responsabilidade de realmente de honrar o que é ser um pai. Quantos filhos passaram por essa experiência? Eu não tenho noção se aqui passou, não tenho conhecimento se alguém passou por isso aqui, mas eu estou trabalhando com uma pessoa, aliás, essa pessoa está trabalhando comigo, e ele disse para mim que ele fica se sentindo muito bem quando ele chega lá no trabalho, quando a gente começa a conversar, porque ele esquece os problemas, porque é um jovem e que o pai está viciado na bebida e quando chega em casa quer bater nele. E ele não tem mãe, a mãe dele faleceu quando ele era pequeno. Para você ver como a figura de um pai é importante na nossa vida. Jesus, ele veio para preencher esse vazio dentro do nosso coração. Se você não tem um pai terreno, mas saiba que você tem um pai eterno. E que ele preenche esse vazio. Que ele
declara para você todos os dias. Sabe como o Senhor declara para você todos os dias que Ele te ama, que Ele te ampara, que Ele te protege, que Ele está contigo, que Ele te dá boas dádivas com o fôlego de vida que Ele te deu. E a figura de um pai é muito importante. Os pais alguns conhecimentos de algumas colegas, né, da área da pedagogia, não foi mais colocado a programação do Dia dos Pais nas escolas, porque a maioria não iam, a maioria não tem pai, e aí ocasionava, segundo os psicólogos, um trauma, porque umas crianças, o pai ia, ela se alegrava para ver a sua apresentação, e no outro momento o outro se entristecia porque o seu pai não estava lá. E eles fizeram o quê? Tiraram. Deus, queridos, Ele nos dá um ensinamento. Podem querer tirar tudo de você, mas o amor de Deus para com você, ninguém pode tirar. Porque Ele já demonstrou, dando fôlego de vida. E quando um pai está ali presente, quando o pai está ali se dedicando ao seu filho, a gente vê situações que mexem conosco. A gente percebe quão é importante. Às vezes tem vários tipos de pais. Tem o pai que é grosseiro, que tem pai que é ali bruto, né? Que tem pai que é de vários tipos de personalidade. Eu em casa tenho né? Um pai que é um exemplo. Um pai amoroso, um pai dedicado, um pai que é coruja ao extremo. E eu sempre falo para ele, né? Que ele é um exemplo de pai. E que eu tive muita sorte, porque Deus me deu um esposo que é um exemplo de pai. Um pai que eu não tive, mas que um pai que os meus filhos têm. E sempre vão ter. Porque eles podem nem reconhecer, mas um dia eles vão lembrar tudo que o pai deles fizeram por eles. E ainda fazem. Amém? É assim que o Senhor quer te abraçar hoje, Pai. Ele quer que você chegue no final da corrida, abraçado com Ele. Ainda que você esteja com dificuldade, ainda que ocorra as provações, mas Deus diz que hoje Ele está com você de braços abertos para te receber e te acolher e te amparar. Feche seus olhos nesse momento. Se você que é pai, nunca pediu perdão do seu filho e ele está aqui, peça. Se você que é pai e não tem sido um bom pai e o seu filho está aqui, chegue até ele e peça perdão dele. Você que é filho, se não é um bom filho e o seu pai está aqui, peça perdão dele, abrace ele, porque nós temos pouco tempo e essa corrida da vida, num fôlego de vida, nós estamos hoje aqui, mas amanhã nós não sabemos. Quantos pais hoje choram por não ter sido um bom pai? Quantos pais choram hoje porque não tem mais os seus pais com eles? Sabe,
Continue com seus olhos fechados. Meu coração, ele tem sido entristecido, porque eu estou acompanhando uma família, e hoje essa pessoa chegou comigo e disse: eu não sei se eu ainda vou ter o meu pai amanhã, porque hoje ele teve uma melhora e ele pediu para comer uma coisa que ele nunca pediu. E essa pessoa ligou, passou mensagem chorando, dizendo: amiga, ora por mim, porque eu já tenho a convicção que o meu pai vai nos deixar a qualquer momento, porque ele está vivendo a finitude dele. E eu fiquei num desespero, uma tristeza no meu coração, porque a gente é humano, nós somos falhos, mas ao mesmo tempo a gente tem que passar uma palavra para uma pessoa que está vendo seu pai morrendo aos poucos. E às vezes nós temos os nossos pais do nosso lado e nós não temos coragem de dizer obrigado. Não temos coragem de dizer me perdoa por eu não ter sido um bom filho. E vendo a tristeza daquela família, a única certeza que eu tenho é que, ainda que o Senhor é o nosso dono, Ele é o autor da nossa vida, Ele faz e acontece. Nós não podemos relutar contra a vontade de Deus. Se você teve a sua história, na sua história de vida, você não teve um amor paterno, mas saiba que Deus, Ele vem suprir essa necessidade. E Ele vem preencher o seu coração com o seu amor. Que você que está aqui como filho, chegue perto do seu pai e abrace ele. Porque às vezes a gente só quer massacrar o pai. Porque às vezes a gente só quer dizer que o homem é isso, que o homem não presta, que o homem não assumiu o filho, que o homem não arcou com essa responsabilidade, que o homem, imagine você, um homem. Um dia eu estava pensando, continue de olhos fechados, um dia eu estava tendo uma experiência com o Senhor, e o Senhor me levou. Imagine aqueles trabalhadores nesse sol quente, ali todo fazendo cimento, carregando peso, andando para lá e para cá no sol, andando mesmo, fazendo serviço pesado, e carrega peso e faz isso, e quando chega em casa ainda tem que ter a mulher ali buzinando no seu ouvido, os filhos rebeldes. E eu fiquei, meu Deus, eu sou assim, eu fico enchendo a paciência do meu marido, eu não sei nem como foi o dia dele. E aí o Senhor veio falar para mim: às vezes nós só queremos acusar, mas tudo que nós precisamos é dar um abraço e dizer que está feliz por ele estar ali. Porque nós não sabemos quanto perigo ele tem passado para prover o bom e o melhor e trazer para dentro da casa. Então, se você tem seu pai do lado, abrace ele. E em nome de Jesus, que nós possamos nesse momento orar pelos pais, agradecer a Deus por esta palavra, porque o filho pródigo, ele teve uma oportunidade de reconhecer que o seu pai era importante para ele. Ele teve uma oportunidade de reconhecer que o seu pai só queria o seu bem, que ainda que ele não soubesse os perigos que ele estava enfrentando, mas o seu pai deu o livre-arbítrio.
Assim é Deus. Ele dá o livre-arbítrio. Assim é Jesus. Ele é o caminho que prepara para nós. Assim é o Espírito Santo, que diz todos os dias, ministra em nosso coração, o quanto nós somos valiosos para o Senhor. Você é valioso. Um dia, eu achei que eu não era valiosa para Deus porque eu não tinha um pai. E depois de 20 anos, o Senhor, Ele me deu 2 pais. E hoje, eu não tenho nenhum aqui dentro da igreja. Chorei, porque eu tenho sentimento. Mas eu sei que o meu Pai maior, Ele nunca vai me abandonar. Que pode passar 20, 30, 40, 50, 60, 100. Ele sempre vai estar dentro do meu coração. E eu creio que um dia, o meu pai biológico, ele vai se cair em si e vai reconhecer quantas dores ele causou na minha vida. E eu creio também que ele vai ser ganho para a glória do Senhor. Que ele vai largar a bebida, que ele não vai mais me trocar pela bebida. E assim, eu profetizo na vida de cada um, que você reconheça o seu pai como seu herói. E que Deus, Ele é o nosso Pai Supremo, que supre todas as nossas necessidades. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, eu coloco diante de Ti a vida dos pais dessa igreja. Aqueles, Senhor, meu Deus, que não tiveram, Pai, esse momento com o seu pai, que talvez não estejam aqui por não ter reconhecido ou não ter o conhecido, ou já ter, Senhor, ido para a glória contigo. Eu quero, Senhor, meu Deus, liberar o Teu amor sobre a vida deles. Eu quero, Senhor, meu Deus, liberar e preencher esse vazio, Senhor, meu Deus, de amor Teu para com Teus filhos, mais e mais. Nós temos um acesso a Ti, ó Deus. E nós reconhecemos, Pai, que Tu és o nosso Pai. Que assim como aquele pai, nessa corrida, Senhor, amparou o seu filho, ele não aguentou ver o seu filho sofrendo, ele foi lá, estendeu a mão para ele. E eu profetizo que cada pai, Senhor meu Deus, ele vai amparar o seu filho, ele vai proteger seu filho, e ainda que ele tiver que carregar, Senhor, ele vai carregar. Porque nós cremos, Pai, que Tu és um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Pai. Tu és o nosso herói. Aleluias! Louvado seja o Teu santo nome. Amém? Vamos aplaudir o nome santo do Senhor.